E agora eu recebo aqui no estúdio a dermatologista doutora Elizabeth Oshika. Tudo bem, Elizabeth? Fazia tempo que você não vinha no Ver Mais, né? Pois é. Esse ano você ainda não tinha vindo, veio? Não. Olha, então seja bem-vinda. Primeiro dia de março, né? Hoje a gente vai falar de sudorese. O que é sudorese? É uma transpiração excessiva? A sudorese, quando a gente fala sudorese excessiva, é porque o paciente, o indivíduo está suando mais do que o considerado normal, que já se transforma em doença, numa patologia. Porque é normal a gente transpirar. É normal. E todo mundo transpira para manter a temperatura do corpo mais ou menos em torno de 36 graus Celsius. E quando está mais quente, a gente transpira mais. Porque o suor, ele resfria a pele. Aí diminui a temperatura do corpo, estando em torno de 36 graus Celsius. Então essa pessoa é hiperidrose que a gente fala? Ou... É hiperidrose. Aí a gente fala hiperidrose axilar quando tem mais na região da axila, ou palmar das mãos, ou nos pés. Mas a queixa mais comum de consultório é na região da axila. Axila. Aquelas pessoas que ficam com a marca. Com a marca, né? Que é difícil até depois que você lava a roupa, tirar essa marca. E essas pessoas que têm essa transpiração excessiva, isso pode ser tanto no inverno quanto no verão? Ou no inverno elas têm um pouquinho de trégua? Não, é o ano inteiro. E o que acontece? Isso é um fator impactante na vida social do paciente. Porque ele chega, ele vai num lugar, tá com uma camisa azul clara e fica aquela... Dá a impressão que suou, assim. que correu, Exatamente. Que fez um esforço, ou que não tomou um banho, né? Exatamente. E que tá assim, a pessoa se sente, parece estar fedida, ou que não tomou banho, ou de má higiene. E não é isso, é uma sudorese que fica marcado. Essa sudorese, ela tem um cheiro muito mais forte do que o habitual ou é só a marca mesmo? Ela não tem um cheiro assim tão forte? Cheiro difícil. A grande maioria dos pacientes, eles suam tanto que só ficam marcado mesmo a região. Marcado. Mas assim, mãos que às vezes vai escrever num caderno, fica borrando o caderno, vai tocar piano, fica deslizando. Ou mais ainda que os pacientes reclamam, é da região da axila por causa das roupas, que ficam marcadas, né? Então, vai um evento, eu tinha uma paciente, ela falou, doutora, eu tô com 15 anos, vou fazer minha festa e fico escolhendo a cor do vestido porque eu tô com medo de ficar marcado nas fotos. Então, isso é um limite, né, pro paciente, às vezes escolher a roupa, qual vai ser a cor. Então, isso que é a maior queixa. Causa um constrangimento até, né? E como que você diagnostica quando a pessoa tá, né, com isso? É esse suor excessivo? O que mais diagnostica é o paciente relatar que tá manchando o caderno ou que desliza ao andar com a sandália, porque sua muito, e a roupa marcada. A pessoa isso desenvolve, qual que é a causa? A pessoa pode viver muito bem e de repente apresentar isso, ou já vem de criança, ou é algum fator que desencadeou essa sudorese? Tem na infância, mas a grande maioria começa a partir da idade adulta. Então, a causa específica, não tem uma causa específica para a doença. A grande maioria são pessoas saudáveis e que estão tendo mais por problemas psicológicos, ou uma ansiedade, ou uma troca de trabalho, por estresse. A grande maioria por ansiedade é timidez. A pessoa que é mais tímida, às vezes entrou num serviço que tem que falar perante outras pessoas, ou aquela pessoa que está com um chefe um pouco mais, que pega no pé, então fica um pouco mais ansioso. Aí a pessoa vai se controlando o seu, né, a ansiedade, e ela descarrega em alguma coisa. Porque isso daí é um estímulo, na verdade, neurológico. Então, você ficou ansiosa, você estimula e você tem uma sudorese a mais. A partir do momento que você aconteceu de ter a primeira vez, você tem que fazer tratamento, porque não some. Por exemplo, eu tive uma crise de estresse muito grande, desenvolvi essa sudorese. Aí passou, resolvi esse meu problema, ela vai embora. Aí não, ela fica. Não, tem pacientes que ficam em torno de 2, 3 anos, tendo a sudorese e depois melhora. Mas isso daí é uma parcela pequena. Ou quando fica mais velhinhos de idade, diminui toda a produção mesmo glandular, então diminui a sudorese. A gente vê isso mais em pessoas mais jovens, mais velhas, mais em homens e mulheres, ou não tem assim uma... Um pouquinho mais em mulheres do que homens, mas é quase igual, e idade adulta. Idade adulta. 30, 35, 40... Eu tenho pacientes acima de 18 anos. Entrou na puberdade e já começa a ter. Mas tem tratamento, né, tem Elizabeth? Tratamento. Isso que é coisa boa, né? O primeiro tratamento que eu faço é o mais tranquilo. E nós vamos tentar passar, assim, loções, desodorantes, né, com sais de alumínio, para ver se diminui a sudorese.
Não melhorou? Aí nós vamos ver a parte psicológica. Às vezes encaminho para um psiquiatra para dar um medicamento, às vezes o tratamento nem é com psiquiatra, com psicólogo para fazer uma análise melhor e acompanhar esse paciente. Nada disso melhorou, ou o paciente pode fazer esses tratamentos e fazer botox. Aí faz o botox, né? A aplicação que a gente faz para tirar as ruguinhas, né? O botox maravilhoso. E eu já ouvi dizer mesmo que as pessoas... Mas eu ouvi dizer também que, por exemplo, a pessoa transpira muito na axila. Ela faz o botox, aplica, aí ela vai deixar de transpirar aqui, mas ela vai transpirar na mão. Ela transpira em outro lugar. Isso é verdade ou é um mito? Não. Pode acontecer, não é comum. Isso pode acontecer tanto quando você faz a toxina botulínica ou a cirurgia. Então, vamos explicar assim, o paciente resolveu fazer toxina botulínica, nós vamos aplicar na região da axila e mais ou menos em torno de 5 dias começa a fazer o efeito da toxina. Durabilidade de 6 meses a 1 ano, dura um pouquinho mais. E nós temos uma quantidade, por exemplo, fixa para colocar. Por quê? Porque senão eu vou atingir uma dose tóxica também da toxina. Bom, isso pode acontecer. A grande maioria dos pacientes param de suar naquela região e não vão ter sudorese em outra região. Mas pode acontecer, até hoje eu não tive nenhum caso. Agora, da cirurgia, porque quando nada resolve... Nem botox, nem tratamento, nem psicólogo, vai para cirurgia. Aí vai para cirurgia. Aí é um cirurgião torácico, geralmente faz a cirurgia, faz simpatectomia. O que é isso? Corta o nervinho que estimula a sudorese na região que precisa ser tratada. Essas, às vezes, tem uma que a gente fala sudorese compensatória, que pode começar a suar uma outra região, mas também não é comum. E a cirurgia é dolorida, Elizabeth? É em último caso, quando vai para a cirurgia, né? E acontece da pessoa estar aplicando botox, né, a toxina botulínica, e aí ela vai uns 2, 3 anos, ou ela tem que ir mais tempo? Porque a gente sabe que a toxina, daí um tempo, ela desaparece. Ela desaparece, tem que fazer de novo. Nesse caso, também tem que ficar fazendo. Geralmente o paciente faz em torno de 8 meses a 1 ano, ele faz uma nova sessão. Normalmente quem transpira demais na axila, transpira demais na mão? Ou é sempre uma região só? Ou é axila, ou é mão, ou são nos pés? Mais excessivo é uma região só, né? Às vezes a pessoa sua muito a mão e sua um pouquinho a mais na axila e nos pés, mas não tanto. Geralmente é uma região que é mais acentuada do que as outras. Elizabeth, adorei te receber aqui, que você volte mais vezes. Estava sentindo sua falta aqui no Ver Mais. Obrigada.